Esta aula nós vamos falar sobre exercícios de fixação. Atenção, fixação. Nós vamos fixar conceitos, né, sobre reta e plano no R3. Tá? Então vamos ver o primeiro exercício aqui. Primeiro exercício. Tá? No caso, é obter a equação da reta, né, obter a equação, vou colocar a equação paramétrica da reta, olha só, que contém o vetor U, vou dar o meu vetor U, né, pelos seus componentes, né, 2i mais 3j, né, menos 5k, tá claro? Só isso não caracteriza a equação paramétrica da reta. Caracteriza, né, no caso, um feixe de retas, quer dizer, retas sempre contendo o mesmo vetor U, que é um vetor livre. Tá? Para obter a equação paramétrica da reta, eu preciso, né, e o ponto Q. Vou colocar as coordenadas do meu ponto Q, 3, 0 e 2. Tá? Então, a equação paramétrica da reta, que contém o vetor U e o ponto Q. Então vamos lá. Aqui eu vou simplesmente, né, para recordar, atenção, para recordar, né? Aqui eu tenho meus eixos coordenados, né? Meus eixos coordenados. Não precisa desenhar os eixos mais, tá? Não precisa. Só para vocês, né, fixar conceitos. Tá? Cada vez, já pensou, desenhar os eixos direitinho, marcar os pontos direitinho? Não precisa. Né? Aqui eu tenho meus eixos do X, né? Do X, do Y, e eixo dos Z's, claro? Aqui eu tenho, no caso, né, a reta que eu quero, né, aqui é a minha reta que eu quero, aqui é a minha reta. Tá? Eu quero a equação da reta, e aqui eu tenho meu ponto A, no ponto Q, no caso, né, aqui, meu ponto Q dado. Evidentemente, né, que eu tenho o meu RQ, né, meu RQ. RQ, o que é? O vetor posição, né, do ponto Q. Que é dado, atenção, isso aqui é dado, o ponto é dado. Tá? Aqui eu tenho meu ponto Q, vou colocar aqui direitinho, certo? Aqui é minha seta, tá vendo aqui? A minha seta, né? Aqui é meu ponto Q. E meu vetor U, tá claro? Então aqui é meu vetor U, né? Vou colocar aqui meu vetor U, aqui é meu vetor U, né? Vetor U livre, tá? Meu vetor U, né, é livre. Aqui é meu ponto Q. Aqui é o meu RQ, né, meu vetor posição do ponto Q. Pronto. O meu vetor U, né, ele pode, né, deslizar, né, sobre essa reta vermelha aqui, que é exatamente a equação da minha reta. Né? É só multiplicar o U por um parâmetro, né, no caso. Né? E aqui, né, eu tenho um parâmetro qualquer, né, tenho um ponto qualquer da reta, ponto X, Y, Z, claro. E aqui eu tenho o meu vetor posição, de um ponto genérico, um ponto qualquer da minha reta, tá claro? Ponto qualquer, né? É meu QP, por exemplo. Aqui é um vetor, né? Aqui é um vetor. Então eu posso escrever, né, a equação da minha reta, colocar aqui meu R, né? Meu R verde, né? Colocar aqui meu R, né? Aqui é a minha seta aqui, tá? Meu R, vou colocar aqui embaixo. Vai ser igual, agora é soma, né? Estão lembrados? Né? Tratamento geométrico, ó, vai ser meu RQ mais, no caso, um parâmetro. Pode escolher parâmetro T, eu vou mudar de parâmetro, pronto, ó, o nome, né? Mais lambda vezes o meu U. Né? O lambda, né, é uma grandeza escalar, com o meu T, né? Grandeza escalar. Tá? Uma grandeza escalar, né? Real. Então pode ser 3,1, pode ser π, pode ser raiz de 3, pode ser menos 1 milhão, mais 2 milhões, tanto faz.
certo? Eu garanto, se eu multiplicar lambda por u, né, no caso, né, o extremo do meu vetor, né, lambda u, ele não sai, né, dessa reta vermelha aqui. Ele está sempre sobre a reta vermelha. Então ele descreve a equação da minha reta. Bom, aqui eu tenho, né? Olha só, quantos graus de liberdade eu tenho aqui, né? Vou ter 1 grau de liberdade, que é meu parâmetro U. Então aqui eu posso escrever, no caso, né, posso escrever assim, ó, x igual, né? X igual, né? Então lembra? Separando laranja, abacate, caqui, tá? Nos esses dos i's. X igual, né, a x índice Q, mais meu parâmetro lambda vezes meu componente de U segundo o eixo do x, né? Que é exatamente esse U de x daqui, ó, né? Vamos substituir logo os números, então vamos lá. Ó, o x do ponto Q é 3, né? Então aqui eu tenho 3 mais lambda vezes U de x, né? Aqui é 2, né? Então vai ser 2 lambda. 2 lambda. Esse é meu valor de x. O valor de y da minha reta vai ser o quê? YQ mais lambda U de y. É claro? Meu YQ, é só olhar aqui, tá vendo aqui, ó? Vai ser 0, né? 0 mais lambda U de y. Daqui, aqui é meu U de y, né? Então mais 3 lambdas. 3 lambda. Né? E meu Z, né, vai ser o Z do ponto Q, né? Lembrando que sempre meu RQ, tá vendo aqui, ó? Eu tenho 3 componentes, ó. Olha aqui, ó. Tem esse componente aqui que é meu Z, né? Que eu projeto, tá vendo aqui, ó. Esse aqui, né, meu X de Q, né? Esse aqui é meu Y de Q, tá claro? E esse aqui, ó, é meu Z de Q, só recordando, tá? Aqui é o meu paralelepípedo, estão lembrados? Aqui é a diagonal do meu paralelepípedo, né? Caso. Tá bem claro isso aí? Então vamos lá. Z de Q mais lambda vezes, né, U de, no caso, né? U de Z, né? Aqui eu vou colocar menos, né? Menos. Vou colocar lambda, vou colocar mais lambda U de Z, né? Que é igual. No caso aqui eu vou ter 2, tá vendo aqui, ó? Meu Z de Q é 2, menos 5 lambda. Pronto. Essa aqui representa a equação da minha reta. Acabou. Tá? Quantos graus de liberdade eu tenho aqui? Né? Grau de liberdade, né, vai ser igual a 1. Por quê? Tenho 3, no caso, eu tenho 4 variáveis, né, menos 3 equações. Né? Isso aqui é igual ao grau de liberdade, que é igual a 1. Pronto, eu vou variando lambda, né, vou multiplicando por U, tá vendo aqui, ó, e vou obtendo pontos, né? Para a direita aqui, pontos para a esquerda, quando o lambda for negativo. Tá certo? Essa é a equação da minha reta. Tá bem claro, então? Tá bem claro? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o segundo exercício, né, que é muito interessante também. Olha só, vou fazer assim. Aqui é meu segundo exercício. Então vamos aproveitar o espaço aqui. Segundo exercício. Olha só. Determinar, né? Determinar a equação do plano. Atenção, aqui, olha só, propositalmente, eu não falei equação paramétrica, tá? Então, vamos lá. Determinar a equação do plano que contém. Aqui, em vez de eu dar 2 vetores e um ponto, aqui eu já dou os 3 pontos, ó. Os pontos, A, esse problema é muito interessante, ó. 1, 2, 3, B, no caso, né? Vou pegar o ponto 2 menos 1, 2, menos 1, 2, e o ponto C, 1, 1, Lembrando sempre, tá? Quando eu dou o ponto, na realidade, né, eu estou dando o vetor posição desse ponto. Eu vou até escrever aqui, nós já fizemos esse exercício, só para vocês verem. Por exemplo, se eu tenho o ponto A, 1, 2, 3, né, aqui eu marco 1, aqui ó, eu marco 2, aqui eu tenho meu ponto, aqui ó, eu tenho aqui meu ponto no chão, né? Aqui é 1, por exemplo, 2, agora falta o 3, eu tenho que subir, né? Tem que subir. Onde eu vou parar, ó? Lembrem sempre, ó, tira uma paralela aqui, ó, tinha essa reta aqui, tira uma paralela aqui, ó, tá? Que é exatamente para formar a minha porta, né? Aqui, ó. Aqui é 3, então esse aqui é meu ponto A, tá vendo? Essa altura aqui, ó, vale 3.
Então eu tenho o ponto 1, 2, 3. Sempre se lembrando, né? Quando eu dou o ponto, na realidade eu dou o vetor posição do ponto. Tá claro? Então vamos lá. Então, ó, determinar a equação do plano que contém os pontos A, B e C. Pronto. Eu não preciso aqui dar 2 vetores e um ponto, né? Certo? É a mesma coisa nesse exercício aqui, ó. Se eu desse, por exemplo, em vez de eu dar um vetor e um ponto, eu poderia dar 2 pontos, né? Por exemplo, né? A e B, A e B, né? A e B, como eu já falei, né? Com A e B, você calcula U e já tem um ponto de passagem, tá claro? Então vamos lá. Agora eu vou no caso, né? Eu sei que a minha equação do plano, atenção aqui, ó, eu sei que a minha equação do plano, eu preciso, né? Então, equação do plano. Aqui eu vou fazer o seguinte, equação paramétrica, tá? O enunciado não fala, mas eu vou calcular primeiro a minha equação paramétrica. Ó, paramétrica. Eu sei que eu tenho de ter 2 vetores independentes, né, para eu poder fazer uma combinação linear, tá claro? E obter pontos desse plano. Eu sei disso, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é só para recordar, como exercício de fixação. Ó. Aqui eu tenho meu espaço, né? Ó, aqui eu tenho meu plano. Aqui eu tenho meu plano. Ó. Eu necessito de 2 vetores, ó, eu necessito de 2 vetores, ó, esse vetor e esse, por exemplo, né, não colineares, tá certo? Necessito do ponto, de modo que, se eu fizer uma combinação, vou colocar aqui, ó, U e V, Se eu fizer uma combinação linear, alfa U mais beta V, né, no caso, né, evidentemente, né, que fazendo essa soma vetorial, eu obtenho como a diagonal do meu paralelogramo pontos do meu plano, tá claro? É essa a ideia. Então, o meu vetor posição de um ponto, né, no caso, né, no caso aqui eu vou ter 3 pontos, tá? No caso aqui eu vou ter 3 pontos, ó, né? Como eu tenho 3 pontos, né, aqui eu tenho meu plano, aqui eu tenho 3 pontos, ó. Eu posso construir meu vetor U, meu vetor V e usar esse ponto aqui como ponto de passagem do plano. Então vamos lá, equação paramétrica do plano. Eu sei que meu R, ó, meu vetor posição de um ponto x, y, z, vai ser igual, vamos supor assim, meu RA, o vetor posição de um ponto, mais, olha só aqui, ó, alfa U mais um beta V, certo? Sendo U e V pontos do plano que eu quero, né? Aqui é U e V, U e V, né? Vetores, né, do plano que eu quero, tá? E aqui no caso é meu ponto A, que eu tenho meu RA. Tá bem claro? Com isso aqui, né, eu posso compor aqui, ó, e obter qualquer ponto desse plano, né, por uma combinação linear. Tá claro? Alfa e beta, né, como lambda aqui, estão vendo aqui, ó, como lambda aqui, né, são números reais, tá claro? Então, e o IV tem que ser independente. Então, os 3 pontos não podem ser o quê? Colineares, tá claro? Eu tenho que ter assim, ó, um ponto aqui e outro aqui, tá claro? Então, vamos lá. Vamos construir meu vetor U. U eu vou fazer, por exemplo, né, B menos A. Novamente, né, B menos A, rigorosamente, é RB, né, menos RA. Eu estou simplesmente usando, né, os símbolos da literatura. Quando você coloca B menos A, é RB menos RA. Como eu falei, né, dados os pontos, está vendo aqui, ó, na realidade, né, como eu chamei a atenção aqui, ó, quando eu dou o ponto, eu dou o vetor posição desse ponto. Tá claro? Então vamos construir o vetor B menos A. Né? Vamos construir os componentes do X, do Y e do Z. Então eu vou abrir parênteses aqui, eu vou fazer de cabeça, né, no caso. Né? Então, no caso, meu B menos A, né, vou fazer aqui, muito simples. Né? Eu vou chamar de U, pode chamar de qualquer outro, W, etc. Então B menos A, eu vou ter aqui, ó, 1, né, menos 3 e menos 1. Ó, como eu obtive isso? Não tem problema. Ó, aqui não é B menos A, ó, é 2, tá vendo aqui, ó? 2 menos 1, tá vendo? 2 menos 1 dá 1, né? Aqui. Agora vamos ver o componente Y, ó. Menos 1 menos 2 dá menos 3, né? Menos 3. Claro. E por último, né, no caso 2 menos 3, né, dá menos 1. Esse é meu vetor U.
E aqui eu já construo, né, meu vetor V. Ó. Por exemplo, pode ser B menos C, C menos B, A menos C, tanto faz. Né? Então eu vou colocar aqui, A, no caso, né, vou colocar C menos A. Pronto. Podia ser A menos C, não tem problema. Né? Então aqui vai ser RC menos RA. Tá claro? O meu C, né, é 1, 1. Então vai ser 1 menos 1, tá vendo aqui? Ó, né? Vai dar quanto? Vai dar 0. Vai dar 0. Vai dar 0. É C menos A. Ó. 1, tá vendo agora o componente de Y? Menos 2. Né? Então vai dar menos 1. Menos 1. E por último, né, 1 menos 3. Dá menos 2. Pronto. Aqui eu já tenho meus vetores U e V. Ora, tendo os vetores de U e V, meu problema acabou, gente. Acabou. Eu já tenho a equação do plano. Vamos lá? Vamos separar, né? No caso, né? Laranja é eixo do X, né? No caso, né? Abacate é eixo dos Y, caqui é eixo dos Z. É só separar, né? Tá claro? Ó, esse aqui é meu U de X, V, no caso, U de Y e U de Z. Aqui. V de X, V de Y e V de Z. É muito fácil. Então vamos lá, aqui, ó, R, né? Vamos separar agora as laranjas. Ó. Tudo que tem I, eu separo. Ó. X igual, né? Agora o meu RA, né, vou pegar o componente do eixo do X, né? Aqui, ó, tá vendo aqui? Vai ser 1, é o XA, né? Mais, no caso, alfa U de X, né? Aqui, ó, alfa, tá vendo alfa? Agora eu quero aqui, ó, meu U, eu quero componente U de X, não tem problema aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Vai ser menos, no caso, né? Menos 3 alfa, tá claro? Vamos fazer um menos direitinho aqui, né? Tá certo? Tá, vamos lá. Menos 3 alfa. Menos 3 alfa. Vou colocar aqui. Ó. Menos 3 alfa, né? Que o U de X é menos 3. Mais, no caso, beta, tá vendo aqui? Ó, V de X. Ó, V de X aqui é 0, né? Tá? Então vou colocar mais 0 vezes beta. Pronto. Isso aqui vai ser igual, né? No caso, a 1 menos 3 alfa. Claro, agora vamos para o Y, né? Agora vamos pegar tudo que é J. Ó. Y, a projeção do R, né, segundo eixo dos Y, eu chamo de Y, né? Porque R é XI mais YJ mais EK. Agora só olha para o J. Né? Agora vamos ver, ó, RA, tá vendo RA? Qual o componente do ponto A, né, segundo o eixo dos Y? É 2. 2. Agora vamos ver o U de Y, tá vendo o U de Y aqui? No caso, né? Então eu vou ter, no caso, só um detalhe aqui, um detalhe né, bobo, mas é importante. Ó, aqui não é menos 3 não, aqui não é menos 3 não, aqui não é menos 3 não. Menos 3 é o U de Y, tá? Eu estou no U de X, tá? Então só para ficar bem claro, ó, é só olhar atentamente, tá? Aqui, ó, tá vendo? Olha para cá, ó, o U de X, tá vendo? O U de X é 1, tá vendo? O U de X é 1, e não menos 3, menos 3 é o U de Y. Então aqui eu vou ter, né, no caso, RA, né, o componente é 1, mais alfa vezes o U de X, né, então aqui é mais alfa, tá claro? Então, mais 0 beta, né, porque o V de X, tá vendo, é 0, tá claro? Então aqui, no caso, né, vai ser, né, X igual, né, a 1 mais alfa, tá? Então vou tirar aqui, né, colocar aqui, 1 mais alfa aqui, 1 mais alfa. Esse é meu valor de X. Agora vamos para o valor de Y, tá? Vou pegar o RA, o componente, tá vendo aqui? Ó, só estou no ponto A, tá? O ponto de passagem é o ponto A. Eu poderia fazer com ponto B ou com ponto C, mas eu estou fixando o ponto A. Então eu tenho que pegar o Y do ponto A, que é 2. Agora vamos fazer assim, ó, alfa vezes o U de Y. Aí sim, ó, menos 3 alfa, no caso, né? Mais beta, V de Y. Atenção, ó, V de Y é menos 1, então vai ficar menos beta. Não é muito fácil? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. E o Z por último, né? O Z, né, vai ser ZA, tá vendo aqui, ó? ZA, tá vendo o ZA? Ó? É 3, mais alfa U de Z. Aqui, ó. Vamos pegar o U de Z aqui, alfa U de Z, tá vendo? O U de Z é menos 1 vezes alfa dá menos alfa, tá claro? Mais, tá vendo aqui, ó? Beta, V, o componente de V segundo o eixo dos Z's, tá? O componente de V aqui, ó, é menos 2, tá? menos 2 beta. Pronto. Isso aqui, ó, já é a minha equação paramétrica do plano. Acabou. Quantos graus de liberdade eu tenho, né? Aqui, ó, grau de liberdade vai ser igual número de variáveis, 5, né? Por quê? X, Y, Z, alfa e beta.
menos número de equações, 3. Então, meu grau de liberdade é 2, né, que representa uma superfície, nesse caso particular, um plano. Olha, eu poderia, atenção, eu poderia, né, como é 2, por exemplo, olha que interessante, em vez de eu dar valores para alfa e beta, eu poderia, né, jogar assim, ó, vamos sortear, ó, x igual a 0, é uma liberdade, y igual a 3, outra liberdade. Isso aqui implica, atenção aqui, ó, se eu dou, né, se eu tenho a liberdade da escolha do x e do y, quem eu vou calcular? Alfa, beta e z, não é claro? Porque se eu entrar com x, com y, e, no caso, né, eu tenho 3 equações, eu tenho 3 variáveis para se calcular, né? Eu tenho 3 equações com 3 variáveis, né? Eu posso pensar numa solução única, tá claro? Agora é só problema de álgebra, né? Eu também poderia, se eu quisesse, como o grau de liberdade é 2, né? Eu poderia fazer assim, ó, x igual a 1, z igual a 10, por exemplo, né? Com esse x igual a 1, z igual a 10, eu acharia o y, o alfa e o beta. Se eu quisesse, eu poderia fazer assim, ó, z igual a 3, alfa igual a 1, se eu quiser, beta igual a 2. Isso aqui, né, eu resolveria meu sistema para y e z, né, no caso, né? Aliás, peraí, que está demais, ó. Atenção, o grau de liberdade é 2, né? Eu não posso dar isso aqui, ó. Ficaria assim, ó. Eu daria, por exemplo, z igual a 3, alfa igual a 1. Eu calcularia, no caso, resolvendo o sistema, né? Calcularia para x, para y e para beta. Assim, isso que é grau de liberdade. Tá bem claro? Não preciso ter a liberdade da alfa e beta só. Evidentemente, a vantagem de você atribuir valores, né, sorteados, né, a alfa e a beta é que você já obtém x, y, z diretamente. Tá claro? Porque se eu no caso, né, ó, escolher alfa e beta, né, isso aqui implica, né, que eu calculo x, y e z, que é exatamente o meu ponto. Qual é o meu ponto? Tá bem claro, então? Eu tenho a minha equação do plano. Bom, vamos manter esse mesmo problema, que nós vamos ver coisa muito interessante nele aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui, né? Olha. Bom,